Bom dia, shalom a todos. Vamos iniciar a leitura da carta aos Romanos, que parece um livro. Chama de carta, mas parece um livro. E também é o Evangelho do Apóstolo Paulo, né? Eu acho que deveria ter dado esse título, porque a gente vai ver aqui ao longo da escrita. Então, o apóstolo Paulo, nosso querido apóstolo, que foi enviado aos gentios, depois de pregar para o povo dele, inclusive ser muito rejeitado. Quem conhece a história, o apóstolo Paulo, ele é judeu da tribo de Benjamim, ele é de pai e mãe, judeu, tudo, e ele... Só que ele nasceu num lugar que deu direito a ele ter a cidadania romana, que naquela época era muito difícil de obter, né? Então, Deus já estava preparando tudo para esse apóstolo. É um dos que mais sofreu pelo Evangelho. E ele reconhecia, ele não reclamava quando ele sofria, porque ele também tinha perseguido os seguidores do Messias de Nazaré. E os gentios tinham que agradecer muito a Deus pela vida do apóstolo Paulo. Infelizmente, eu vejo muitas pessoas ingratas, muitas pessoas falando até mal do apóstolo Paulo, pessoas que nem sequer dão-se um dedinho na obra de Deus. Mas Deus está vendo tudo e tudo será anotado. Como diz, os anjos estão anotando tudo, ok? Eu nunca tinha percebido a importância desse apóstolo. Há pouco tempo que eu fui me despertar para falar sobre o apóstolo Paulo, ok? Porque ele falou assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, do Messias. Porque ele sabia que não é fácil imitar o Messias. Não é fácil, gente. As pessoas pensam que é fácil porque vive de qualquer jeito e acha que está certo. Não, não está certo. Não é fácil. Ok? Vocês viram lá quando o Senhor Jesus de Nazaré estava pregando para o povo dele. Ele não deu colher de chá para ninguém. Ele falou muito sério. Muito sério ele pregava. E vocês que lê os evangelhos sabem a guerra que era. O Senhor Jesus foi firme até o fim. Morreu, mas venceu. Na morte, ele estava pisando na cabeça da serpente. Aleluia. E ressuscitou. E tem um homem que é Deus e que tem um corpo santo, santo, santo. No corpo dele não é santo porque alguém morreu por ele. O corpo dele é santo porque ele não pecou. Ok? Nós somos considerados santos por causa dele. Mas ele é santo porque ele nunca pecou. Vamos continuar aqui fazendo a leitura, senão vai demorar muito. Ok? Eu vou ler o capítulo 1. Nessa tradução aqui, ó. Ok? David H. Stern, que ele fez uma tradução mais próxima ao hebraico. Ok? Então vamos lá. De Shaul, Paulo, escravo do Messias, escravo, ele mesmo se declarou:
Não é que o Senhor Jesus falou, tu vai ser meu escravo. Mas o apóstolo Paulo falou, eu quero ser o teu escravo. Ok? Você não vai ver isso nos outros apóstolos, por exemplo. Essa submissão que o apóstolo Paulo, conhecedor das leis, eu não estou nem só falando das leis da Bíblia, as leis também do estado dele, do povo dele, as leis que tinha em Israel. Por exemplo, hoje lá em Israel tem muitas leis que não estão na Torá. Ok? As leis do Estado. Vai surgindo coisa nova, os rabinos têm que decidir, e o governador, o primeiro-ministro, de colocar ali uma regra naquilo. Ok? Então, o apóstolo Paulo entendia tudo isso. Ele fazia parte do Sinédrio. Além de ele conhecer toda a Torá, toda a instrução da Torá, dos 5 primeiros livros, que é o Pentateuco, como nós conhecemos, ele também conhecia as leis do Estado. Ok? Vamos então à leitura. E aí Paulo sabia o que era escravo, sabia o que era filho, sabia o que era corpo do Messias, mas ele falou assim, eu quero ser teu escravo. Não tenho mais minha vontade. Estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para falar uma coisa dessa, gente, tem que ser crucificado mesmo. Eu vejo um monte de gente falando, eu já estou crucificado. Bate um preguinho na mão dela para ver se ela deixa. Não precisa bater o prego, é claro, eu sei. Mas, no mínimo, tem que andar em santidade. Ok? No mínimo, ter um corpo santo. Para a pessoa ficar uma mente santa, um corpo santo, uma mente santa. Para a pessoa dizer que ela foi crucificada com Cristo. Então, vamos continuar. De Shaul, Paulo, escravo do Messias e Yeshua. Yeshua, que nós conhecemos como Jesus, ok? Esse nome veio do aramaico, ok? Emissário por ter sido chamado o separado para as boas novas de Deus. Emissário é apóstolo. Ele foi separado para as boas novas de Deus, que é o Evangelho. Deus prometeu estas boas novas de antemão por meio de seus profetas no Tanar, na antiga aliança. Elas dizem respeito a seu filho, um F maiúsculo. É diferente. Tudo que vem com a letra maiúscula está se referindo a Deus e a seu Filho e ao Espírito Santo. Ok? De antemão, por meio de seus profetas, já li. Elas dizem respeito ao seu filho. Ele é um descendente físico de Davi e demonstrou com poder ser o Filho de Deus em espírito, separado ao ter sido ressuscitado dentre os mortos. Ele é Yeshua, salvação. Yah salva. Só que Yah salva é Yahshua. O Messias, nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e nos foi concedida a tarefa de ser emissários a fim de promover a obediência baseada na confiança entre todos os gentios. Okay? Entre
todos os gentios, não foi alguns, foi todos. Todos. Tem gente por aí tirando Paulo das pregações e falando coisas que eu não vou nem falar aqui. Tome cuidado. Ok? Tome cuidado com essas pessoas que querem mudar o discurso de Paulo. Tome cuidado. Tome cuidado, gente. Tome cuidado com pessoas que querem mudar o discurso de Paulo. Porque não querem que vocês sigam o que Paulo pregou para os gentios. Eles querem te dominar. Pela pregação deles. Eles não querem te deixar a liberdade para você seguir o apóstolo Paulo. Ser imitador do apóstolo Paulo, como ele foi de Jesus de Nazaré. Se você acha que é difícil ser imitador do apóstolo Paulo, fique sabendo que ser imitador do Senhor Jesus de Nazaré é mais difícil. Ok? As pessoas acham que é muito fácil porque não obedecem. Se obedecesse mesmo, ia ver que não era tão fácil assim, não. Então, a fim de promover a obediência baseada na confiança entre todos os gentios, incluindo vocês que foram chamados por Yeshua, o Messias. Quem que o Messias chamou? O povo dele. A tribo de Judá, que estava com a tribo de Benjamim junto. Ok? E Paulo era da tribo de Benjamim, por isso que ele faz parte da tribo de Judá, porque eles se uniram. Para todos aqueles em Roma que são amados por Deus. Sim. O povo de Roma também é amado por Deus, se você não sabe disso. Chamados e separados para Ele. Chamados e separados para Ele. Para Deus. Ah, mas eu pensei que Deus só tinha chamado as 12 tribos. Você sabia que pelo menos 5 ou 6 mulheres gentias tem... Só que eu lembrei outro dia, assim, rapidinho, tem nas 12 tribos? Ok? As descendências. Assim, rapidinho você conta de 5 a 6 mulheres, rapidinho. Fora os estudos que eu não fiz. Gentias. Vamos continuar. Graça a vocês e Shalom, que é paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Yeshua, o Messias. Inicialmente, agradeço a meu Deus, mediante Yeshua. Adonai Yeshua também. Você pode falar Adonai Yeshua, não precisa ter medo, não. O que estava em Yeshua era o Espírito do Pai. Ok? Meu Deus, mediante Yeshua, o Messias, todos vocês, porque o relato da confiança de vocês está se espalhando. O relato da confiança de vocês era um povo de confiança, gente. Os romanos no primeiro século eram um povo de confiança, aqueles que se convertiam a Jesus de Nazaré. Para dizer a verdade, eu sou brasileira e eu já fui lá. E o pessoal de lá costuma ser mais honesto que os daqui, viu? Que é verdade, a gente tem que falar. Ok, então vamos continuar. O Messias, todos vocês, mediante Yeshua, o Messias, todos vocês, porque o relato da confiança de vocês está se espalhando por todo o mundo. Que bênção! Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, mediante a disseminação das boas novas a respeito de seu Filho, é minha testemunha de que me lembro de vocês com regularidade.
em minhas orações e sempre oro para que, de algum modo, agora ou no futuro, eu possa, segundo a vontade de Deus, ter bom êxito em visitá-los, porque eu desejo muito vê-los para poder partilhar com vocês algum dom espiritual que os fortaleça. Ou, em outras palavras, para que, mediante minha estada com vocês, possamos, por meio da fé comum, encorajarmos-nos mutuamente. Irmãos, saiba que apesar de eu ter sido impedido de visitá-los, até o momento tenho feito planos para vê-los a fim de recolher algum fruto entre vocês, da mesma forma que tenho feito com os outros gentios. Para quem Paulo estava escrevendo, gente? Fica até quieta. Paulo estava escrevendo para os gentios convertidos de Roma. Leia. Não acredite no que os outros falam. Leia a Bíblia. Ok? Como tem feito com os outros gentios. Tenho um débito para com os gregos. Um débito. Nossa, o que é que Paulo fez que ele tinha um débito para os gregos? Ele tinha, porque ele foi chamado para isso. Aleluia. Civilizados e para com as pessoas não civilizadas. Eu tenho um débito com os gregos, que também os gregos simbolizam os gentios. Sejam civilizados ou não civilizados. Seja de primeiro mundo, ou de quarto mundo, ou terceiro mundo. O apóstolo Paulo prega para todos. Vamos lá. Olha, ele falou, tem um débito para com os gregos civilizados e para com as pessoas não civilizadas, para com pessoas cultas e ignorantes. Portanto, estou desejoso de anunciar as boas novas também a vocês que vivem em Roma, porque eu não estou envergonhado das boas novas, porque elas são o meio poderoso pelo qual Deus leva a salvação a todo que mantém a confiança, especialmente para o judeu. Especialmente para o judeu. Jesus de Nazaré. Não é o Messias que vai vir por aí, que está em Israel, que não sei. Não, é Jesus de Nazaré, gente. Ele é o Messias. Ok? Olha aqui. Portanto, estou desejoso de anunciar as boas novas também a vocês que vivem em Roma, porque eu não estou envergonhado das boas novas, porque elas são meio poderoso pelo qual Deus leva a salvação. De que forma que Deus leva a salvação, gente? É pelas boas novas, é pelo Evangelho de Jesus de Nazaré. Ok? E todo que mantém a confiança, especialmente para o judeu, mas também para o gentio. Especialmente para o judeu, mas também para o gentio. E o Senhor Jesus de Nazaré continua esperando o judeu. Continua. Aquele que ainda não reconhece, vai reconhecer um dia. Aliás, todo joelho se dobrará diante de Jesus de Nazaré. Porque mediante as boas novas revela-se como Deus torna as pessoas justas. Mediante o quê? As boas novas, o evangelho. Como que as pessoas vão se tornar justas, gente? Judeus e gentios? Pelo evangelho. Aleluia! Porque mediante as boas novas revela-se. Aqui, ó. Especialmente já li isso aqui, porque mediante as boas novas revela-se como Deus torna as pessoas justas
à sua vista e do começo ao fim. Isto se dá mediante a confiança, como diz na antiga aliança, no Taná. Mas a pessoa que é justa viverá sua vida por meio da confiança. Teve um profeta que falou isso. Aqui tinha que ter colocado o nome do profeta que falou isso. Tem um profeta. É da antiga aliança, mas teve um profeta especial que falou isso. Não foi todo mundo, não. O justo viverá da fé. Ok? Mas a pessoa que é justa viverá a sua vida por meio da confiança em Deus, da confiança em Jesus de Nazaré. Não tem vergonha de pregar que ele morreu na cruz. Se a pessoa tem vergonha de pregar que o Senhor Jesus morreu na cruz, ou se a pessoa invalida a morte de Senhor Jesus na cruz, de Yeshua, afasta dessa pessoa, gente, que ela não tem nada com... que ela está servindo de pedra de tropeço na tua vida. Ok? A ira de Deus é revelada desde o céu contra toda perversidade e impiedade de pessoas que, motivadas por sua injustiça, mantêm a supressão da verdade, pois que se pode conhecer a respeito de Deus, lhes é claro, porque Deus assim o fez. Desde a criação do universo, suas qualidades invisíveis, ninguém nunca viu Deus, o único que viu Deus foi Jesus de Nazaré. Seu poder eterno e sua natureza divina são claramente vistas, pois elas podem ser entendidas mediante as coisas que ele criou. Portanto, eles não têm desculpa. Quem? Os seres humanos. Apesar de saber que Deus é, não o glorificaram como Deus, nem lhe agradeceram, ao contrário, tornaram-se fúteis em seu pensamento e seu coração obtuso anuviou, acho que deve ter errado, deve ser anunciou, sim. Alegando ser sábio, tornaram-se tolos. O que eu vou aqui ler nesse texto aqui é assim, ó, quem lê entenda, quem tem ouvido ouça, que eu não vou entrar em detalhe. Mas aqui, isso aqui fala com judeus e gentios, porque Tel Aviv é a capital do mundo do assunto que eu vou tratar aqui. Se você conhece Romanos 1, você vai entender. Alegando-se sábio, tornaram-se tolos. Na verdade, trocaram a glória de Deus imortal por meras imagens, semelhanças a seres humanos, mortais, pássaros, animais e répteis. Este é o motivo pelo qual Deus os entregou à vileza dos desejos. Nem conheço essa palavra. Vileza dos desejos. De seu coração. A ponto do uso vergonhoso de corpos alheios. Transformaram a verdade de Deus em mentira quando adoraram e serviram as coisas criadas em lugar do Criador. Ok? Quando as pessoas estão fazendo isso, elas estão dando mais valor ao ser humano do que ao Criador. Nós temos que amar primeiro a Deus e depois o próximo. Mas essas pessoas que entram nisso aqui, elas deixam Deus de lado e colocam o ser humano próximo como Deus da vida dela. É quase que uma adoração que a pessoa passa a ter pela outra. E aí não sobra mais espaço para Deus, porque é só para aquela pessoa. Mas ninguém pode ser assim. Infelizmente, as paixões fazem com que as pessoas sejam assim. Misericórdia. Então, continuando. Louvado seja Ele para sempre. Amém.
Esta é a razão de Deus lhes ter dado paixões degradantes, de forma tal que suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais pelas não naturais. Vocês sabem o que são naturais e o que não são, né? E da mesma forma, os homens, desistindo das relações naturais com o sexo oposto, ardem de paixão uns pelos outros. Ardem de paixão uns pelos outros. Como eu falei, não sobra mais lugar para Deus, não, gente. Quando a pessoa está nessa situação, gente, não sobra mais lugar para Deus. Até uma mulher, quando ela se apaixona demais pelo homem, ou até um homem, quando se apaixona demais por uma mulher, não sobra lugar para Deus. Ela só vê a outra pessoa, ela dorme, ela come pensando em outra pessoa, ela dorme. Eu já passei por isso, gente, por isso que eu sei disso. Dorme, quer sonhar com a pessoa, acorda pensando na pessoa, come pensando na pessoa. Tudo que faz é pensando na pessoa. Aí a pessoa toma o lugar de Deus. Por isso que a gente vê tanta confusão nas famílias. Olha lá. Arde de paixão uns pelos outros. Homem cometendo atos vergonhosos com outros homens e recebendo pessoalmente a penalidade apropriada à sua perversão. Olha, e eu vou dizer mais. Logo em breve eles vão tirar esse texto aqui da Bíblia. Guarde isso na sua mente. Passe para os seus filhos, para os seus netos. Guarda isso e passa, porque no futuro eles vão tirar isso da Bíblia. Ok? Isso se eles não tirar toda a Bíblia de nós, né? Porque primeiro eles vão começar a fazer assim, atualizar a Bíblia, né? Tem que atualizar, tá muito antiga. Agora tem novas coisas, Deus, que você não colocou na Bíblia. A gente vai precisar fazer umas mudanças aqui, tá, Deus? Acho que o Senhor não sabe direito escrever a história humana. Acho que, sei lá, essas regras que o Senhor dá, Deus. Acho que o Senhor não pensou bem, não, sabe? A gente vai mudar, tá, Deus? Porque a gente é o cara. Isto é, pelo fato de não terem considerado Deus digno de conhecimento, o próprio Deus os entregou a linhas de raciocínio inúteis, para que eles realizem coisas impróprias. Eles estão cheios de todo tipo de impiedade, maldade, ganância, imoralidade, e etc, e qualquer coisa quer prender as pessoas, porque não pode falar que pecado é pecado. Cheios de inveja, assassínio, rixa, desonestidade e malevolência, são mexeriqueiros, caluniadores, fala mal do que é verdade, inimigos de Deus, não adianta, gente, vocês querem fazer um Deus para vocês, é inimigo de Deus, do Todo-Poderoso. Você pode até criar outro Deus, mas o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus de Jesus de Nazaré, fala que é inimigos de Deus, tais pessoas. Insolentes, arrogantes e orgulhosos. Planejam esquemas malignos, desobedecem aos pais. Começa em casa já com os pais. São insensatos, desleais, insensíveis e cruéis. Conhece suficientemente bem o justo decreto divino de que as pessoas que praticam tais coisas merecem o quê, gente? Não pode. Isso não é politicamente correto. Esconda esse texto. Merecem morrer. É o que a Bíblia fala, ok? Entretanto, não apenas continua a fazê-las
como também aplaude a outros que fazem. É isso mesmo. Agora tem que aceitar a gente assim. Até Deus tem que aceitar nós assim, porque a gente também vai fazer uma igreja para nós. E Deus tem que estar lá. Ai, meu Deus, o ser humano agora quer mandar em Deus. O ser humano quer mandar em Deus. Não é à toa que esse mundo está partindo para o fim. Até o sol, gente. Veja um pouco de outras coisas. Até o sol já começou a dar problema. O sol não é eterno. O planeta Terra não é eterno. Cai na real. Já começou uma tocha de fogo ali, uma tocha de fogo acolá. Se os vulcões da Terra todinho começar a explodir, você vai ver que vai virar essa Terra. Acorda, gente. Acorda. A Bíblia diz que é pra gente buscar as coisas do alto. Busque a Nova Jerusalém, do alto. Terminando aqui, como também aplaudo outras pessoas que fazem o mesmo. Sim. E se você não apoia, você é inimigo número 1. Só tem aplausos quem faz os mesmos erros, quem comete os mesmos pecados, quem está no pecado, enterrado. Aí recebe aplauso. Mas quem fala assim, não, eu quero seguir a Bíblia. Mas a Bíblia precisa ser atualizada. Acho que Deus, ele não pensou muito bem na hora que ele escreveu, que ele inspirou os profetas, os apóstolos. Acho que ele não pensou bem, não, gente. É isso que vocês querem dizer, mas vem com outras histórias. Vem com outros papinhos. Cuidado com esses papinhos. Cuidado com pessoas muito meigas. Quando a pessoa começa a chegar perto de mim com muita meiguice, com muito elogio, eu fico com medo. Sério, gente. Ok, Pai, shalom, shalom. Até a próxima.